Já se passaram 10 anos desde a renúncia do Papa Bento XVI e ela ainda está sendo debatida. A renúncia deveria ter sido mais clara. Assim declarou Bergoglio em 12 de julho de 2022 e só podemos concordar com ele. De fato, você não acha estranho que um homem com a benevolência e a modéstia de Joseph Ratzinger, apesar de ter renunciado, tenha permanecido no Vaticano, vestido de branco, obstruindo dessa forma o campo de seu sucessor? E o que dizer do fato que durante 9 anos ele repetiu: só existe um Papa, sem nunca explicar qual dos dois? Sequer é possível entender como ele poderia ter se tornado Papa Emérito, visto que esse título juridicamente não existe, como apontaram desde o início os canonistas mais conhecidos. No entanto, para desvendar este mistério, o Papa Ratzinger deixou-nos algumas chaves para compreender a questão canônica. Em Últimas Conversas, livro Entrevista de Peter Sewald, de 2016, texto autorizado e aprovado pelo Papa Emérito, leamos o que ele escreve sobre sua própria renúncia. Nenhum Papa renunciou por 1000 anos. O livro reitera o conceito novamente no final. Bento XVI foi o primeiro Papa a renunciar depois de 1000 anos. O grande problema é que o último Papa a abdicar foi Gregório XII em 1415, ou seja, apenas 598 anos antes de Ratzinger, não 1000 anos antes. Portanto, indiscutivelmente, para Bento XVI, a palavra renúncia não significava abdicação, e ele não se considerava um abdicador. E que tipo de renúncia ele teria apresentado então? Como descobrimos recentemente, renúncia muito semelhante àquela declarada exatamente 1000 anos antes, em 1013, por um Papa medieval, Bento VIII, e ele também não havia abdicado. Em um trabalho investigativo que durou 2 anos e 7 meses, realizado em mais de 400 artigos e resumido em um best-seller, reconstruímos pacientemente o cenário completo. Paulo Flores d'Arcais explica em O Desafio Obscurantista de Ratzinger, de 2010, como Bento XVI foi culpado de ser o guardião de valores cristãos combatidos pelos poderes globalistas. Através do WikiLeaks, sabemos que desde 2012 o clã Obama-Clinton estavam considerando a hipótese do afastamento do Papa Bento XVI. Sua substituição por um Papa funcional para muitos outros projetos tornou-se necessária. O braço operativo dessa manobra, uma facção de cardeais ultramodernistas, a chamada Máfia de Sangalo, grupo que, como um de seus membros, o cardeal Daniels, admitirá abertamente em 2015, patrocinou Bergoglio como futuro Papa. Em 2016, o arcebispo Gans Mayen citará um discurso de Ratzinger para descrever este grupo como um representante de uma ditadura do relativismo, que não reconhece nada como definitivo e que deixa apenas o próprio ego e seus desejos como última medida. No mesmo ano, com WikiLeaks, emerge o chamado Morte Complot, um projeto para matar o Papa Bento XVI, do qual falaram os cardeais Romeu e Castrilon. 3 bispos, Gracida, Negri e Lenga, declararam então publicamente que o Papa Ratzinger foi forçado a sair do caminho. Assim, em 2013, pressionado a abdicar já que era insustentável resistir com suas forças, Bento XVI decide aplicar um engenhoso plano anti-usurpação para a defesa da Igreja. No dia 11 de fevereiro, diante do consistório dos cardeais, de uma forma totalmente inesperada, pronuncia um texto em latim de apenas 1.700 caracteres que mudaria a história. Nesta declaratio, pontuada por alguns erros de latim e várias imperfeições estilísticas, inexplicáveis para um grande latinista como Ratzinger, o Papa anunciou que, a partir das 20 horas do dia 28 de fevereiro, renunciaria a seu ministério de forma que a sé de Roma ficasse vaga. Pelo menos essa foi a tradução para o italiano e para as outras línguas vulgares que nos foi transmitida. Na realidade, as coisas são muito diferentes, e isso pode ser visto justamente graças ao latim. A declaratio foi debatida durante 10 anos porque, entendida como abdicação, apresenta 3 enormes problemas jurídicos. Em primeiro lugar, o fato de a renúncia ter sido adiada por 17 dias. Mas a abdicação do Papa, assim como sua eleição, é um ato jurídico puro e deve ser simultâneo, já que é Deus quem concede ou retira a nomeação como sucessor de São Pedro, o assim chamado munus petrino. E certamente, Deus não pode ser incumbido de tarefas com prazo determinado. O segundo problema diz respeito justamente ao munus.
O Código de Direito Canônico, no cânon 332, parágrafo 2, prevê que o Papa pode abdicar, mas renunciando ao munus petrino, ou seja, ao título concedido por Deus. Em suma, ele deve renunciar a ser Papa. Bento XVI, por outro lado, na versão latina de sua Declaratio, a única que faz sentido, declara que renuncia ao ministerium, isso é, a fazer o Papa, a exercer o poder que deriva do munus. Esta diferença em italiano e em outras línguas não é considerada porque tanto o munus quanto o ministerium são traduzidas com a mesma palavra, ministério. No entanto, renunciar a um em vez do outro pode levar a consequências jurídicas devastadoras. Qualquer sinonímia entre munus e ministério deve ser totalmente excluída, tanto porque em todo direito canônico, o ministerium, objeto da renúncia, sempre e apenas indica fazer, exercer um ofício. Quanto porque o Papa Bento especifica na Declaratio que esse ministerium lhe foi concedido per manus cardinalium, pelos cardeais, os quais podem conferir ao Papa recém-eleito apenas a autoridade para exercer o papado, especificamente, enquanto o munus é concedido pelo próprio Deus no momento da eleição. Portanto, o Papa Bento XVI, que para abdicar deveria ter renunciado simultaneamente ao munus, fez exatamente o contrário, renunciou ao ministerium de forma diferida. Mais uma vez, temos a confirmação que a Declaratio não é um ato de abdicação. Finalmente, há um terceiro mistério a ser esclarecido. Canonicamente, o Papa não pode separar o ministerium do munus. Isso só acontece, no entanto, de fato, somente num caso, a sede totalmente impedida. A alternativa à sede vacante, quando o Papa não está morto nem abdicou, mas é prisioneiro, confinado, exiliado. Neste caso, o Papa conserva o munus, o ser Papa, mas é forçosamente privado do ministerium, da possibilidade de exercer como Papa. Em resumo, se o Papa perde canonicamente o munus, existe a sede vacante. Se o Papa perde forçadamente o ministerium, existe a sede totalmente impedida. Então, juntando-se esses três elementos misteriosos da Declaratio, torna-se perfeitamente claro o que o Papa Bento fez. A chave está no horário de início da renúncia ao ministerium, que é indicado como sendo às 20 horas do dia 28 de fevereiro. Mas, em latim, o Papa fala de hora vigésima. Ouçamos. 28 febbraio, bis millesima tredicesima, hora vigésima, hora vigésima, hora vigésima, hora vigésima. Trata-se do horário romano, tradicional na Itália e nos territórios pontifícios desde a Idade Média, para o qual a contagem das horas não começa à meia-noite, mas a partir do pôr do sol. No dia 28 de fevereiro de 2013, o sol se punha às 18 horas. Portanto, basta acrescentar mais 20 horas e encontraremos precisamente a 20ª hora de 28 de fevereiro, que corresponde às 13 horas do dia 1º de março, segundo o nosso horário. Mas o que havia acabado de acontecer naquele momento? É preciso lembrar que o Boletim do Vaticano sempre é publicado entre meio-dia e 13h. Naquele 1º de março, por volta das 12h30, o cardeal decano Ângelo Sodano convoca por meio do boletim o novo conclave, enquanto que o Papa Bento XVI não é abdicador. O conclave é, portanto, ilegítimo e produz um golpe de Estado que automaticamente envia Bento XVI para uma sé totalmente impedida. O status de que temos falado que o priva do ministério. Afinal, como é possível imaginar um Papa mais impedido do que aquele que assiste à eleição de outro Papa em seu lugar enquanto este ainda está a reinar? Foi por isso que Bento manteve seu nome pontifício, a veste branca, a bênção apostólica e a residência no Vaticano. Não foi à toa que o Papa Bento fez Monsenhor Genswein na Universidade de Lunza dizer: se não creem, a resposta encontra-se no livro de Jeremias, onde, vejam só, lemos esta frase única em toda a Bíblia: eu estou impedido. Però io ho detto obbedisco, o credete o non credete. Se non credete, leggete o Geremia o Jesaia in italiano, come dice Jesaia in italiano. E assim se esclarece o inexplicável adiamento da inexplicável renúncia ao ministério. Voi sapete che questo soggiorno mio è diverso da quelli precedenti. Non sono più
Pontefice Sommo della Chiesa Cattolica fino alle 8 di sera, sono ancora poi non più. No dia 11 de fevereiro de 2013, o Papa Bento tinha previsto, profetizado, que os cardeais, interpretando mal a Declaratio, a partir das traduções, iriam convocar, sem saber, um conclave abusivo que o enviaria para a Sé impedida e o privaria do ministérium. A sua renúncia ao ministérium tornou-se assim efetiva, factual, precisamente a partir da hora 20ª do dia 28 de fevereiro, ou seja, às 13 horas do dia 1º de março, hora em que deixaria de ser o Pontífice Sumo, como disse da varanda de Castel Gandolfo, invertendo o título canônico de Sumo Pontífice. Deixaria de ser o pontífice do mais alto grau, pois iriam eleger outro papa não legítimo para governar em seu lugar. Portanto, em essência, a renúncia do Papa Bento XVI foi anunciada e depois sofrida por motivo de força maior. Então, como se explica aquela frase da Declaratio, de modo que a Sé de Roma, a Sé de São Pedro permaneça vacante? A tradução está errada, não só porque a renúncia ao ministério não produz uma sé vacante, mas sobretudo porque o verbo latino vacet se traduz literalmente como sede vazia, desocupada, livre. De fato, o Papa Bento deixou vazia a sua sede, isto é, a cátedra do bispo de Roma, no Latrão, da qual formalmente deriva a legitimidade de todo Papa para exercer seu governo, e nunca mais voltou a ela. Assim, repetindo novamente, o próximo conclave para a eleição de um novo sumo pontífice, após a sua morte, deverá ser realizado por aqueles que têm direito, ou seja, apenas os verdadeiros cardeais pré-2013. Assim, Bento torna-se Papa Emérito, isto é, Papa impedido. A semelhança com o Bispo Emérito, o Bispo aposentado é apenas na aparência. De fato, embora mantendo o munus ligado à sua sede, o Bispo pode se aposentar canonicamente aos 75 anos, perdendo o seu ministério. Isso para o Papa só pode ser feito à força, por impedimento, porque o munus do Papa, o ser Papa, não pode ser compartilhado com ninguém. E é por isso que o Bento XVI dizia: o Papa é um só, e era ele mesmo. Com esse genial sistema canônico, Bento assegurou que, através do seu destronamento e prisão, induzidos por ele próprio e realizado pelos cardeais sem que soubessem, ele pôde continuar a ser o único Papa verdadeiro, depositário do munus petríneo, cismando seus inimigos heréticos que queriam tirá-lo do caminho, e assegurando que qualquer outro Papa que viesse a ser eleito, enquanto ele estivesse vivo, não seria um Papa verdadeiro. O suposto Papa Francisco é, portanto, um antipapa, e como tal, o seu pontificado deverá ser anulado. Esta é a realidade canônica. Existem, além disso, uma miríade de gestos e declarações de Bento XVI que confirmam de forma lógica esta realidade, e não devemos nos deixar enganar pela aparente concórdia entre os dois vestidos de branco. O próprio Papa Ratzinger escreveu que a sua amizade pessoal com Francisco tinha crescido. Uma amizade pessoal, isso é, somente dele, unidirecional. Bento XVI, o último vigário de Cristo, cumpriu na perfeição o mandamento de Jesus: ame ao teu inimigo e reze pelo seu perseguidor. Em todos estes anos, ele quis separar os crentes dos não crentes, como ele próprio declarou para o Herder Correspondence: que as ovelhas reconheçam pelo olfato o verdadeiro pastor, renovando a fé e reforçando o papado. Hoje o problema está em comunicar aos cardeais como ocorreu esta renúncia especial do Papa Bento XVI, que acabou colocando a Igreja num estado de suspensão jurídica de um pontificado de exceção durante os últimos 10 anos. De fato, o Cânone 335 prescreve: quando a sé romana estiver vacante ou totalmente impedida, nada deve ser alterado no governo da Igreja Universal. Atualmente, a nossa investigação jornalística é censurada pelas redes sociais e pelo mainstream, assediada e ostracizada até por um certo mundo tradicionalista que tem interesse em manter o status quo.
Mas o risco é enorme. Se o próximo conclave incluir um só dos 81 cardeais inválidos nomeados pelo antipapa Francisco, será eleito um outro antipapa, ainda sem o munus e, portanto, do ponto de vista da fé, sem a assistência do Espírito Santo. Isto significaria o fim da Igreja Canônica Visível, com a continuação da linha de sucessão antipapal de Bergoglio. É por isso que Bento XVI, quando questionado por Sebald se poderia ser o último Papa tal como conhecemos, respondeu: tudo pode ser. E como resolver a questão? É necessário um imediato inquérito canônico promovido pelo Colégio dos Cardeais sem medo. Afinal, se Bergoglio sancionasse um cardeal que apenas quisesse esclarecer, estaria admitindo implicitamente que alguma coisa está errada. De uma forma ainda mais fácil, bastaria gritar a verdade para todo mundo, explicá-la livremente e o antipapa seria obrigado a abandonar o trono. Logo em seguida, seria necessária a convocação de um novo conclave com verdadeiros cardeais nomeados antes de 2013. Já estamos atrasados. O prazo para convocar o conclave era 20 de janeiro de 2023. A Igreja está sem líder, sem papa. Após 9 anos de uma sede impedida, estamos atualmente em sede vacante. Foram necessários 10 anos, mas a verdade, diz Santo Agostinho, é como um leão. Uma vez libertada, defende-se sozinho.